Então, como a conexão tá ruim, gente, eu vou gravar aqui, né? Vou repetir um pouco para deixar para os alunos que estão online, né? Que essa aula precisa ser dada hoje, né? Então, como eu falei, já 5 vezes, estou decorando essa parte, né? A tipografia vem do grego tipos, né? Que é forma, e graphen, que é escrita, né? Então, a tipografia, como a gente conhece hoje, ela vem de uma evolução da prensa de Gutenberg, né? Que é chamada também de prensa de tipos móveis, né? Que é onde você fazia uma composição de tipos, né? Que eram gravado as letras, né? Primeiro em madeira, depois em metal. Essas letras, né? Faziam uma composição como se a gente pegasse várias letras A's, B's e tal, e ficasse brincando de colar ali, de montar elas, criava uma chapa, né, igual tá aqui, ó, uma caixinha, né, que determinava uma página e essa página era prensada quantas vezes quisesse. O que isso ajudou, né, para a humanidade? Ajudou que você podia criar lá as 350 mil páginas da Bíblia, deixar tudo pronto e imprimir quantas vezes você quisesse. Né? Então você, ao invés de você pedir lá para o cara digitar novamente todas as fontes, digitar não, né? Escrever novamente todas as fontes à mão, né? Você já tinha lá uma matriz e essa matriz era reproduzida pela prensa várias e várias vezes. Aqui mostra bem como era no começo, era um processo bem manual, né? Depois disso é o que eu já falei para vocês, né? Aqui, né, inclusive tem um escriba fazendo a cópia antes, né? Depois a gente tem aí várias outras inovações, que é ligar na máquina a vapor, depois da máquina a vapor ligar na gasolina, motor a combustão, depois a elétrica, que é mais ou menos o que a gente usa até hoje, né, na impressão em grande escala, né? Então essa é mais ou menos a evolução. Depois eu vou botar um videozinho para vocês lá complementar disso. E é importante a gente entender que antes da tipografia a gente tem duas coisas, né? A caligrafia e o lettering, né? Que são coisas diferentes, né? Talvez não carregue as imagens aqui, mas depois, enquanto eu vou falando, eu insiro lá dentro das minhas falas para vocês entenderem. A caligrafia é o processo de desenho, é o processo de escrita da letra, né? Então eu acho que a maioria de vocês, eu não sei na idade de vocês, mas na minha idade era bem comum lá no colegial, até antes do colegial, a professora dá para aqueles alunos muito indisciplinados o caderno de caligrafia, que era um caderno pautado, onde você tinha que fazer aquela letra toda desenhada. Então a caligrafia, gente, ela depende da ferramenta que você está usando, tá? E do domínio que você tem dessa ferramenta. Então a gente tem a caneta normal que a gente tem hoje, ela vai reproduzir um tipo de letra. A gente tem aí a caneta de ponta quadrada que imita um pincel de ponta quadrada, que ela vai fazer outro tipo de letra, a gente vai ver ali daqui a pouco, né? E a gente tem também lá, né? Então aqui a caligrafia, ó, tá vendo? Cada caneta, né? Ela vai fazer um tipo de letra, né? Então aqui nessa imagem a gente consegue ver aqui, né, a de ponta quadrada, aqui a gente tem a brush, que é a ponta pincel, né? E por aí vai. Eu tenho vários e vários tipos de caneta, de pontas diferentes, né? Eu não trouxe aqui porque eu não é uma aula de design gráfico, então não vou entrar nisso, mas depois se vocês quiserem ver, eu trago meus kits de caneta de caligrafia aí, vocês vão ver que tem um monte, cada um serve para uma coisa e é um universo bem legal. Então, essa era a maneira com que os escribas faziam. Eles iam lá, pegavam lá o bico de pena e então eles tinham uma letra característica. O que Gutenberg fez foi estudar as letras desses escribas, né, definir um conjunto de letras, passar aí para os tipos de madeira e a partir daí fazer as composições, né? Uma outra maneira que a gente tem de desenhar letras é realmente desenhar as letras, né, que é o que a gente chama de lettering, né? Que aí você não depende da ferramenta, você vai desenhar a letra conforme você acha que ela tem que ser. Então você pode desenhar a letra de forma, você pode desenhar um monte de coisa, né? Então aqui a gente tem um lettering desenhado, onde ele simula algumas coisas de caligrafia, outras coisas que não são de caligrafia, tá? Aqui, por exemplo, né, é mais caligráfico, tá aqui como lettering, mas não é, né?
Aqui também, ó, você está vendo, você tem vários tipos de letra e você tem o desenho disso. Tudo isso serviu como base para criar as fontes que a gente tem hoje, que são as famílias tipográficas. Então, todas elas, de alguma maneira, vão, mesmo quando elas são feitas digitalmente, elas vão ser feitas a partir de um desenho feito pelo type designer, que a gente chama hoje, que é o design de tipos, né? Que vai transformar ele depois numa tipografia para ser usada tanto online como digitalmente. É importante a gente entender que dentro da tipografia, né, a gente tem os glifos, tipos ou caracteres, né? O mais correto mesmo de falar é glifo, né? Cada glifo é um desenho de cada letra, de cada acento, de cada sinal gráfico, de cada sinal que a gente usa, né? A gente costuma usar muito tipo por conta da prensa de Gutenberg, que é os tipos móveis, e caractere por conta do computador, né? Então eu não falo para vocês assim, vocês não falar. Geralmente o jornalista até fala quantos toques tem a matéria, né? Quantos toques, na verdade, são quantos glifos ela vai ter, né? Então isso aí influencia, ou quantos caracteres ela vai ter. Hoje no digital, praticamente a gente só fala caractere. Então lá eu tenho uma matéria, pode ter até 2.000 caracteres, com espaço ou sem espaço, depende de como vai falar, né? Então cada caractere desse é um glifo. E é um tipo também quando a gente está falando do processo de impressão. A gente juntando um conjunto de caracteres, um conjunto de glifos específicos com um desenho específico, eles formam uma fonte, que é o que a gente fala sempre, vou baixar uma fonte, não dá fonte, qual fonte que você está usando? Eu vou usar aqui Arial, Helvetica, Times. Vocês já fazem isso dentro do Word, já fazem isso dentro do PowerPoint. Na internet, né, nas redes sociais, a gente não tem como fazer isso, porque geralmente as fontes que a gente tem lá é as fontes que eles mesmos usam, mas o Instagram, por exemplo, você pode escolher estilos de fontes diferentes quando você vai fazer uma postagem. Ele não bota lá o nome da fonte, mas ele escreve lá casual, moderno, e aí você escolhe. Hoje, nessa aula, a gente vai entender por que tal fonte é casual, por que tal fonte é moderna, por que tal fonte é mais séria ou não, que é o que vocês precisam saber, né? Então a gente tem os glifos, os caracteres, o conjunto desses glifos e caracteres eles se tornam uma fonte, e o conjunto de estilos diferentes dessa fonte, lembra quando eu mostrei lá para vocês, né, que a gente tem lá Arial, Arial Bold, Arial Itálico, né? Ele forma uma família tipográfica, né? Aqui no Photoshop, eu vou abrir meu Photoshop aqui, a gente vai perceber que algumas famílias tipográficas são bem simples. Ela tem lá o regular, que é o formato normal da fonte, né? O itálico, que é ela inclinada, a gente vai ver que existe uma diferença entre itálico e inclinado. A gente tem o bold, que é ela negrita, mais escura, e o bold itálico, né? Mas algumas fontes, por exemplo, igual a Helvética, que é uma fonte muito famosa, ela chega a ter 50, 60 estilos e pesos diferentes, né? Ou seja, ela tem bold, bold itálico, bold oblíquo, extra bold, heavy, wide, compactada, né? Então você vai ter um monte de outras possibilidades. O que caracteriza uma família de fonte? Seja no ultralight ou no extra black, né? Ou no black que está aqui, o desenho da fonte é muito parecido, né? Então ele vai mudando mesmo, é a interpolação disso. Por que é importante a gente conhecer isso? Porque é isso que vai criar a hierarquia da fonte, tá? Então quando eu estou trabalhando num projeto, sei lá, eu estou trabalhando no Jornal O Vale, eu sou responsável pelos posts do Jornal O Vale na internet. Automaticamente, esse jornal, né, online, ele precisa seguir o padrão tipográfico, né, que tem no jornal impresso. Porém, o jornal impresso, vamos dizer assim, ele tem uma hierarquia muito maior, né? A hierarquia do post é o título e a legenda, né? Para que eu possa criar essa hierarquia, geralmente eu vou usar um peso, né, um estilo mais forte no título, que seria aqui o black, se eu estivesse trabalhando com a Helvética, e no texto eu posso usar uma Roman, né, que é uma Roman é a mesma coisa que a regular, né, que é a romana, né? Então por isso que é importante a gente entender isso, tá? Aqui no Photoshop a gente percebe, gente, como eu já mostrei para vocês no painel de fontes, né,
que eu tenho, por exemplo, cadê o Windows? Set Essentials, vamos lá. Esse negócio hoje, a internet fica ruim, tudo fica ruim. Cadê aqui? No caractere, né? Então a gente tem aqui a Arial, Black, ela tem só a regular, não tem nenhum outro estilo. Deixa eu ver se eu tenho o Helvetica instalado nesse computador aqui. Ó, tá vendo o tanto de estilo que a gente tem na Helvetica? Light, Light Oblique, Regular, é um monte, tá? Um monte. Então o que a gente tem que ter em mente? Quando eu vou começar um projeto, né? Vou trabalhar numa revista, vou criar meu blog, vou... Não sei o quê, a fonte que eu vou usar ali, eu tenho que escolher conforme a complexidade do meu texto. Se eu sei que eu tenho um texto que vai ter muita retranca, muita legenda, muito subtítulo, eu preciso escolher uma fonte, né, uma família tipográfica que tenha bastantes estilos e bastante pesos. Lembrando, peso é do light até o black ou extra black, né? E o estilo itálico, regular, oblíquo, wide ou condensado, que é a próxima página que a gente tem aqui, ó. Não é não, era para ser. Ué, cadê? Eita. Aqui, ó, tá aqui nos estilos, né? A tonalidade, que é o que a gente falou agora, né? Então a tonalidade ou o peso é do light até o black ou ultralight. Sempre o pessoal está inventando novidade. A gente tem a largura da letra, né? Que é o condensado ou regular. Tudo isso faz parte do estilo. É regular ou estendido. Então condensado é quando eu pego aquelas propriedades da letra e aperto ela, não na mão, né? Mas tem um desenho do Type Designer para que caibam mais letras numa linha, por exemplo, porque eu preciso disso, ou estendido vai cobrir mais essa página, porque eu tenho pouco texto. Vou escrever meu TCC, vou escrever o trabalho do professor, o professor fala, eu quero 3 páginas. Taca lá uma fonte wide, que uma página vira 3, facinho, né? Ou preciso economizar na impressão do TCC. Coloca lá uma fonte condensada que 50 páginas vão virar 25, tá? É um exemplo, mas isso não pode, por isso que existe a BNT. A BNT mostra lá as letras que você tem que usar, o tamanho de letra, né? Para que a gente não faça essas brincadeiras aí, né? E aqui a gente tem a postura da letra, tá? Então, caracteres regulares inclinados recebem o nome de oblíquos. Então, quando eu inclino é oblíquo, né? E os caracteres inclinados cursivos recebem o nome de itálico, tá? Então, qual que é a diferença do itálico para o oblíquo? O oblíquo é só fonte inclinada, tá? O itálico, né, dentro de várias propriedades do estilo italiano, de lettering, né, eles vão redesenhar essa fonte dessa maneira, tá? Então, voltando aqui, adiantei um pouquinho aqui. E depois, né, dessa coisa dos estilos, né, que é o peso, né, o peso, a largura da letra e a postura da fonte, a gente tem aqui a classificação, né? Vocês vão encontrar um monte de classificação na internet, tá? Essa classificação é mais ou menos uma classificação cronológica, que eu acho que é mais fácil a gente entender. Por que eu preciso entender isso, Lucão? Porque assim, quando eu tiver que escolher uma fonte mais séria, mais tradicional, eu sei que eu vou pegar uma fonte lá da classificação, lá do começo, da onde começou tudo, porque ela vai ser mais tradicional, vai ser mais... Tá. Se eu tenho que buscar uma coisa mais moderna, mais contemporânea, a mesma coisa, eu vou lá na ordem de classificação e vou escolher essa fonte. Importante dizer, né, é uma classificação, hoje em dia, com o Type Designer, né, tem muitas pessoas que fazem releitura de fontes antigas, né, então a cronologia só não basta para mim, mas em compreender os estilos basta. Por exemplo, a Helvética, naturalmente, ela tinha só a Roman, a Bold e só. Todas essas outras foram criadas nos anos... Ela foi criada, se não me engano, em 1950, acho que é isso. Todas foram criadas nos anos 80, 90 por outros designers que foram olhar lá o trabalho da Helvética e falar assim, opa, peraí, essa fonte consigo ter mais peso
para aumentar mais estilos, para aumentar a possibilidade de hierarquização de texto dessa fonte, né? Então a gente começa lá no comecinho de tudo com as humanistas, né? Que a gente começa com a Garamond, que na verdade é mais ou menos... Antes disso tem as góticas, tá? Mas a gente não vai falar das góticas não, porque elas são muito desenhadas, acho que tem até ali na frente, mas a tipografia mesmo começa através das humanistas, que o que ela faz? Ela tenta geometrizar e padronizar a escrita, né, dos escribas lá. Então elas simulam a caligrafia clássica feita à mão. Se a gente olhar aqui, ó, a gente percebe, né, a pontinha do pincel e o movimento do pincel. Ó, ele sobe fino e desce grosso, tá? Todas as vezes que a gente vai desenhar com pincel, você pode ver que quando a gente sobe é mais fino, se a gente desce é mais grosso. E é o mesmo processo para quem escrevia, né? Então a gente vê, ó, que sobe fino, desce grosso, tá? Fino, grosso. A gente vê aqui as serifas, né? Que é o que a gente chama sempre de serifa, todo mundo pergunta, que é essas terminaizinhas. Elas existem só por conta do movimento do pincel. Quando o cara estava lá talhando os tipos móveis à mão para criar a primeira tipografia, ele achou que, ok, eu tenho que fazer igual as pessoas escrevem, tem que parecer que foi escrito à mão, né? Hoje em dia a gente já não tem mais isso, a gente já está no meio digital. Então ele deixou igualzinho. O que acontece? Com o passar do tempo, a gente entra aqui nas transicionais, elas têm serifas mais finas e planas com acabamento agudo, ó, tá vendo? As serifas delas já não são mais tão humanas, já não fazem tão parte ali do desenho. Por quê? Um pouco porque vai se perdendo na hora de tentar reproduzir de maneira mecânica aquilo que era feito à mão, né? E segundo, porque o pessoal percebeu que esse tipo de serifa aqui, que era muito trabalhado na questão das humanistas, elas quebravam fácil demais com o tempo de uso. Então eles começaram a pensar maneiras de simplificar, né, para que pudesse não quebrar tanto no uso. Então, se eu estou falando, eu quero uma coisa tradicional, moderna, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá as humanistas? Não, eu vou para as transicionais. Então, se eu estou trabalhando uma matéria, né, que eu estou, não é uma coisa tradicional, porém contemporânea, eu vou sempre tentar evoluir para as tradicionais. Depois a gente tem as modernas, que são as Bodones, e aí o pessoal abandona a história do gestual humanista e vem totalmente para o manual, né? Então a gente percebe aqui que já não tem mais, existe a serifa, mas essa serifa já não acompanha mais aquela ideia do manual, do feito à mão, já é muito mais um estilo, né? E a gente tem aqui uma mudança muito importante que é o eixo na vertical, ó. Se a gente pega e traça uma linha paralela aqui no O, no B, a mesma coisa que tem na direita tem na esquerda, aqui no O, principalmente no O, né? A mesma grossura das hastes horizontais e verticais. Se a gente olha todas nas outras, ela é um pouco inclinada, porque é mais ou menos o movimento que a mão faz, tá? A Garamond mais inclinada ainda, esse eixo do O, né? Aí a gente passa para as mecânicas, né? Então, olha só o que o cara faz aqui. Ele deixa as serifas bem grossas para tentar que elas não quebrem, né? Só que a gente vai perceber depois que quanto mais grossa a serifa, mais difícil para a gente reproduzir ela em pequenos formatos, tá? Aí a gente tem aqui o grotesco, né? Aqui o que o cara faz? Abandona a serifa. Ele fala, não, peraí, não tá adiantando a gente mexer na serifa, continua quebrando, continua... vamos arrancar a serifa fora? Então o que ele faz? Ele pega a humanista, vai simplesmente arranca as pontas dela para que ele não precise ter esse cuidado que o tipo não quebre. Por isso que chama grotesca, né? Porque o pessoal fala assim, é um jeito tosco de desenhar a letra, né? A gente vai depois para a Gothic, né, que possui variações na espessura dos traços. Então, tá vendo aqui, a vetora ela tem essa coisa humanista, mas ela não tem variação de espessura. Aqui a gente tem bastante variação do horizontal para o vertical. Então, eles começam a brincar, caligrafia com coisa, tá? Com mecânica. As humanistas, elas vão repetir muito próximo do grotesco aqui, mas mais acentuada essa coisa da pincelada, tá? E as geométricas, que aí já abordam
tiram tudo isso fora e vão trabalhar numa coisa de ter dentro da geometria. Então você vê o círculo, você vê o quadrado, você vê as coisas aqui, que depois vão dar origem também às fontes digitais, que ficam, que a gente chama de display, que ficam, são melhores para ver na tela, né? E a neogrotesco, que é a helvética lá, acertei o ano, 1950. Então, olha só, gente, isso daqui tudo é de 1700 e bolinha até 1950, tá? Então, até aqui em 1950 é onde a gente pode categorizar por época, tá? Então, você está escrevendo lá um livro sobre a história de São José antes dos anos 50, né? Então, eu vou escolher uma fonte por década, aí você consegue fazer. A partir daí, não, porque as fontes começam a se misturar, as pessoas vão muito mais... eu quero criar uma uma new old humanista, vou serifada, porque eu vou trabalhar para uma coisa mais séria. Então a gente vai muito mais para as propriedades da onde foi criada, por quem foi criada e para que foi criada, que é o que interessa a gente. Mas essa classificação já funciona bastante, né? Depois disso, a gente tem, né, esse embaralhado de coisas. A gente tem a cursiva. Antes era impossível a gente fazer uma fonte cursiva no tipo móvel, né? Cursiva é a fonte que imita mesmo a caligrafia. Por quê? Porque como ela é de tipos móveis, você imagina como é que eu vou fazer um tipo para o L e encaixar no outro L. Não tinha jeito, né? Então por isso que a gente só fazia a letra de forma ou letra bastão que a gente fala, né? Aí depois, com a tipografia digital, hoje é possível fazer uma fonte assim, tá? Cursiva, é possível fazer uma fonte que a gente fala de fantasia, que é pegar um lettering, lembra? O lettering é desenhado, então eu gosto desse filme, Star Wars, vamos criar uma tipografia baseada no Star Wars. O cara pega lá o logotipo do Star Wars e pensa como seria todas as outras letras e faz todas essas outras letras, né? As góticas, que é o que eu falei, que elas são bem desenhadas mesmo como se fossem, né? A tipografia desenhada em pincel de ponta quadrada, né? Elas também eram meio difíceis de serem reproduzidas lá atrás como tipos móveis por conta da formatação delas, esse monte de coisa, entupia tudo de tinta. Agora é bem possível de fazer. E os históricos são baseados em épocas específicas, né? Aqui a gente tem a Litos, que é baseada na greco-romana, mas tem também, você pode pegar um cara que vai basear nos pergaminhos, sei lá, oi? Não entendi o que você falou. Sei lá, os pergaminhos gregos, vai que vai. O outro, aí a gente tem também as fontes que não são, que a gente fala que são as outras línguas, né? Árabes, tal, que a gente coloca na categoria fora, porque não dá para classificar assim, né? Os estilos a gente já viu, né? Aqui que é importante a gente ver, a composição gráfica, tá? Vimos tudo isso, mas para que serve? A gente precisa entender algumas coisas, né? A primeira coisa é o kerning. Lembra? Eu já falei um pouquinho para vocês sobre o kerning, tá? Por que o kerning é importante? Lembra que eu falei aqui que não era possível reproduzir uma fonte cursiva, né? Então vamos lá. Vamos escrever aqui Gian, nosso querido Gian, né? E vamos procurar uma fonte cursiva aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos pegar o nome de vocês três que estão na aula. Gian. É Eric, né? É com K no final? Só com C? Só assim? E o Thiago. Com ou sem H, Thiago? Sem H. Está vendo aqui, ó, que a relação das letras, né? O espaço entre o R e o I é diferente entre o T e o I, né? A gente tem um espaçamento diferente, porque a gente está usando como se fosse a escrita da mão. Então, essa relação entre as fontes entre si, ela é chamada de kerning, tá? É o type designer que desenha, ele vai fazer as compensações necessárias para, por exemplo, né, se a gente coloca aqui numa fonte normal, não na fonte, tá? Para que o I não invada, por exemplo, o espaço do F, né? Para que a letra A não fique muito distante da letra V, porque se a gente colocar, né, se a gente não tiver
o kerning, por exemplo, ó, se a gente for escrever aqui o A, vamos pegar letras diferentes aqui, A, M, tá? V. Olha só o que vai acontecer. Se a gente não tiver essa compensação, o kerning vai bater um no outro, né? Se eu digito MV aqui agora embaixo, como tá ali, ó, ele vai fazer a compensação para mim e não vai grudar, ó. Vou pegar o mesmo tamanho da letra, né? Uma coisa é a gente digitar, né, embaixo, uma linha embaixo da outra, né, sem o kerning. A outra é a gente fazer o kerning aqui, ó, MV. Ele vai fazer essa compensação, tá? Tá vendo a diferença? Vocês conseguem perceber? Aí se eu tiver um MT aqui, a compensação vai ter que ser outra. Por quê? Porque a composição do T é diferente, né? Olha lá, MT ali, MT aqui. Tá? Se a gente colocar o A e o V, então, vai ser bem diferente, ó. Ó, AV. Como ele junta, né? Então isso o Type Design ele vai colocar isso antes de gerar o arquivo da fonte em todas as letras. Ele vai verificar com as letras, ele vai verificar com as, como é que fala? Com os acentos. Ó, tá vendo aqui que ele juntou aqui, ó? Ele vai criar esse tipo de coisa que a gente chama de ligatura, que eu posso desativar a ligatura aqui, ó. Tá vendo? Se eu desativo, ele bate. Isso não era possível antigamente. Ele troca, ele substitui os dois caracteres por um caractere especial que faz essa ligatura. Ele vai pensar, inclusive, em como vai ser essa ligatura itálico, ó, tá? E como vai ser sem ligatura. Olha como é que difere, né? Então, o trabalho de kerning para o Type Design é um dos trabalhos mais difíceis que tem, né? E geralmente a gente tende a ignorar esse trabalho, tá? A gente não entende muito bem. O que a gente precisa saber do kerning? A gente tem dois tipos de kerning, né? Então, eu vou escrever aqui São José, tá? Agora vocês vão ver, vocês vão perceber aqui, ó. A gente tem o kerning métrico, que é o kerning feito pelo Type Designer, tá? Vocês estão vendo aqui. Eu vou printar aqui de azul só para a gente conseguir ver bastante a diferença. E vou printar o outro de magenta, só para a gente conseguir verificar isso. Tá vendo? Ó, os dois aqui estão iguais, tá? A letra de cima, tá? Eu vou colocar aqui um multiply só para a gente poder ver. Do layers, pintar ela de magenta, só para a gente ver a diferença, ó. Então aqui os dois estão com kerning métrico, tá? Eu vou mudar o de cima ou de baixo, agora não sei, tanto faz, para o kerning óptico, que é a compensação ótica, tá? Que a gente fala. Vocês conseguem ver a diferença, né? A gente consegue ver ali, tá? Então o que acontece? Quando a gente ativa a compensação ótica, ele vai fazer a compensação ótica, ou seja, para ficar mais agradável para a visão, qual que é o tipo de compensação que eu posso fazer, tá? Pô, então já podia ser assim o kerning. Não, porque quanto menor a gente usa, esse kerning ótico pode dar mais confusão. E o kerning ótico também ele pode dar confusão na hora de fazer infinização, de quando eu estou usando parágrafo. Por isso que a gente usa sempre o métrico. A gente só vai usar o ótico para quê? Para títulos, para logotipos e coisas que a gente tenha mais controle, tá? Além do kerning, gente, a gente vai ter aqui, ó, o tracking. É a mesma coisa, não é, né? Então o kerning é essa compensação que a gente faz para que as letras se encaixem, e o tracking é a variação que a gente pode dar entre uma letra e outra, né? Então, quanto mais apertado o meu tracking, mais junta ficam essas letras. Quanto mais longe, mais espaçadas ficam essas letras, tá? Então, o tracking é muito importante para a gente trabalhar quando a gente está trabalhando com edição de texto, para pegar uma viúva e poder essa viúva subir, para pegar um texto que está falta muito título nessa página, eu posso aumentar esse tracking para ele ficar mais visível, tá?
Depois disso a gente tem entrelinhas, né? A entrelinha o próprio nome já fala, né? É a distância entre as linhas. Aqui é legal a gente entender, né? Que existe a tal da entrelinha automática, né? Então o cálculo da entrelinha automática também é feito pelo software e pelos type designers. Então quer dizer o quê? Que se eu tenho uma fonte do tamanho 100, né? A entrelinha sempre é 20%, ó. Então aqui o automático dela é 120, ele não aparece aqui, mas eu sei, né? Se eu tenho uma fonte 10, a entrelinha automática dele é 12, tá? Então, ó, tá vendo que eu coloquei 12 ali, não mudou. Mas eu posso, né, aumentar essa entrelinha. Então, quanto mais eu aumento a entrelinha, mais eu consigo identificar as linhas separadamente. E quanto mais eu aperto a entrelinha, mais eu posso criar uma confusão visual. A dica é, não sei o que eu quero, deixa na entrelinha automática, já tem muita gente que estudou isso. Eu quero deixar o texto um pouco mais separado para que fique mais fácil identificar as letras, aumenta a entrelinha. Eu preciso fazer com que mais texto caiba ali, aperta a entrelinha, tá? Nunca, jamais coloque a entrelinha negativa. O que é entrelinha negativa? Menor do que o tamanho da fonte, tá? Então aqui, por exemplo, tá errado, ó. O máximo que eu posso usar aqui é 10. Ah, mas eu nunca posso colocar mais apertado? Pode. Não sei porque eu tô falando de ouvido, não tem ninguém online, né? Agora que é muita coisa. Não é? Deve ser. Por quê? A gente só vai usar a entrelinha negativa quando eu quero criar algum efeito especial ou criar uma confusão proposital, tá? Entre o texto ali. Né? Então eu quero criar alguma coisa, mostrar que está errado, sei lá, criar algum efeito visual, a gente vai usar aqui, tá? Depois da entrelinha a gente tem o alinhamento, né? Eu já conversei com vocês de alinhamento, reforçando, né? A gente tem 4 tipos principais, que é a esquerda e direita centralizado e justificado, né? Quando a gente usa cada um, o alinhamento à esquerda é o alinhamento natural, é o alinhamento que a gente escreve, não é mecânico, a gente sempre deixa o espacinho no final da linha, né? Eu falo que quando a gente está usando o alinhamento à esquerda, direita ou centralizado, automaticamente a gente precisa desabilitar a efenização. Por quê? Não faz sentido eu efenizar uma palavra, quebrar uma palavra se eu não preciso ter uma linha regular. Eu só vou usar a efenização quando eu estou usando, né, justificado. Porque senão ele vai ficar um monte de buraco ali se eu forçar o justificado, e já já eu vou mostrar isso para vocês, tá? O alinhamento à direita, a gente só usa, né, em casos específicos, legenda, quando eu estou falando poesia, quando eu estou fazendo alguma intervenção gráfica no texto. Do contrário, ele dificulta muito a leitura por conta dessas barrigas que ele forma. E o alinhamento justificado é a mesma coisa, a gente só usa em convite de casamento. O resto tudo não é legal usar alinhamento centralizado, tá? Parece ser o mais fácil. Quando o pessoal vai fazer composição gráfica, essa é a primeira coisa que coloca, porque aí fica tudo no centro, fica tudo bem. Mas não é uma coisa que cria uma regularidade muito grande, que atrapalha demais a leitura ali, tá? Bom, deixa eu ver. Esse aqui, gente, eu vou passar depois do intervalo para vocês, porque senão não vou conseguir terminar. Eu vou passar rapidinho eles, depois do intervalo a gente fala só das coisas, né? Então aqui a gente tem outras dicas sobre tudo isso que a gente falou para a gente entender. A primeira coisa que a gente precisa procurar na tipografia, quando a gente está falando é hierarquia, que é o contraste. O que eu quero dizer com contraste? Por exemplo, se eu escolhi, deixa eu pegar aqui uma massa de texto aqui, vamos lá, a internet não está ajudando mesmo. Vamos nada, porque não estou conseguindo, né? É o jeito mais fácil de fazer o trabalho. Então vamos lá, né? O contraste que a gente fala é para auxiliar na hierarquia do texto, né? Então eu vou zerar tudo aqui, ó. Se eu tenho, né, a minha parte escrita do texto em uma fonte regular, quando eu vou fazer o meu título, eu preciso criar um contraste disso. O contraste ele pode ser feito através do peso, então do regular eu passar aqui para um extra bold, tá? E ele pode ser feito também através do tamanho da fonte, né? Eu consigo
fazer o contraste entre o que é título, tá? E o que é, texto, tá? Então, o contraste é sobre isso, escolher fontes, estilos de fontes diferentes para dar pesos diferentes ao nosso texto, tá? Depois do contraste, a gente tem a hierarquia, né? Que é compreender, né? Hierarquizar dentro da nossa página. Quantos eu olho o meu texto, preciso, quantas fontes eu vou precisar ter? Bom, eu tenho um título, eu tenho uma linha fina, eu tenho uma retranca não, um chapéu, né? Tem uma legenda e tem o texto. Então eu vou precisar aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 estilos de fonte. Será? Mais ou menos isso. Eu vou precisar de 6, mas eu vou poder variar entre o tamanho, entre o estilo e entre a tipografia, tá? Criar sistema de repetição, que é o quê? Não ficar usando um monte de fonte, né? Se eu tenho uma fonte no título, que já é um destaque, e eu tiver outro destaque, por exemplo, como um olho, eu posso repetir essa fonte, porque o meu leitor já vai entender aquele tipo de destaque, aquele tipo de fonte como destaque, tá? Depois disso a gente tem a leitura, a legibilidade, que é compreender cada um dos caracteres, né? Então, quando a gente usa uma fonte onde a pessoa não consegue entender que o A é o A, ou que o Z é o Z, ou que a gente confunda, sei lá, o F, dois vezes um W, né? Então, dois vezes um W, essa fonte é uma fonte que a gente fala que ela tem baixa, não é o caso dessa aqui, né? Mas que ela tem baixa legibilidade, tá? Então, legibilidade é a compreensão dos caracteres em si, tá? É muito importante a gente prestar atenção na legibilidade para não ter, né? Às vezes a gente usa uma fonte que a gente não consegue, por exemplo, distinguir o P do Q e por aí vai. Isso é legibilidade. A leiturabilidade é assim. Às vezes eu consigo identificar todas as letras, a fonte é muito bonita, mas é uma fonte que cansa para um texto longo. Então a legibilidade é quando eu estou falando do caractere em si, e a leiturabilidade é quando eu consigo ler em grandes massas de texto sem ficar cansado, né? Então aqui, por exemplo, é uma fonte que eu consigo ler tudo certinho. Agora, se eu pego esse texto aqui e mudo para uma fonte script, ele vai ficar bem difícil de ler, né? Imagina assim, ó, ele fica bem cansativo, né? Isso aqui tem baixa leiturabilidade e o que eu tinha aqui antes tem alta leiturabilidade, ó. Ok? Essa é a diferença de legibilidade e leiturabilidade, tá? Esse aqui também tem baixa legibilidade, que alguns caracteres aqui não dá para entender o que é, né? Depois disso a gente tem o Caps Lock, que a dica é não usar nunca, né? A gente tem muita mania hoje de usar o Caps Lock, é o que a gente chama de caixa alta. Isso é uma coisa que também vem dos tipos móveis, porque as letras minúsculas ficam embaixo, as letras maiúsculas em cima. Então quando o pessoal fala, pegava da caixa alta, o cara pegava de baixo, ou da caixa baixa. Por isso que tem a história do caixa alto e caixa baixo, tá? As entrelinhas que a gente fala, desculpa, as entrelinhas não, evitar linhas longas ou curtas demais. Né? Aqui tem o que eu já falei para vocês, que existe um número mágico, uma linha boa é entre 40 e 60 caracteres. O Photoshop não conta caractere por linha, isso é muito chato, mas o InDesign, que é o programa mesmo de edição, ele conta. Né? E os três estilos. Lembra que eu falei aqui da hierarquia, da repetição e da legibilidade? Existe uma outra formulazinha mágica que é o quê? Escolher três estilos para compor a sua peça publicitária. Exceto quando a gente tem uma hierarquia muito grande, né? Todos os outros, post para internet, folheto e tal, se você tiver três estilos diferentes, você resolve. Eu ainda costumo falar assim, ó, tem um bom estilo com serifa para o texto, porque as serifas ajudam na leitura de textos longos. Um bom estilo sem serifa para títulos, porque geralmente eles são mais bonitos e conseguem ter mais personalidade, que a gente vai falar por último ali. E tenha um terceiro estilo para destaque, que é exatamente o que está aqui, né? Destaque, um itálico, o texto serifa e o título sem serifa, tá? Os três estilos não é uma regra, mas é uma coisa que facilita muito. A gente vai fazer o trabalho
logo depois do intervalo sobre os 3 estilos e sobre personalidade, tá? Porque o que a gente busca hoje, no meio de tanta coisa na internet, é conseguir fazer com que as pessoas parem para ler o que a gente está fazendo. Para isso, a gente precisa procurar tipografias com personalidade. A personalidade que a gente quer dar naquele texto. Então, depois do intervalo, o exercício que eu vou pedir para vocês, para a gente fechar aí a aula de tipografia, é sobre os 3 estilos e a personalidade. Beleza, gente? Dúvidas? O sans serif sem serif? Isso, sans serif é que geralmente eles colocam, como a tipografia ela foi muito explorada na França, né? Então o sans serif é em francês, né? Sem serifa, né? O serif e por aí vai. Então existem muitos termos. Se a gente pega o desenho mesmo, tem esse livro aqui, eu vou para a internet, não vai, que é o Elementos do Estilo Tipográfico, que é o livro mais famoso de tipografia. A maioria dos termos dele é todos em francês, tá? Elementos do estilo tipográfico. Então, quem quer desenhar tipografia aí, né, é igual culinária, né? Você acaba tendo que saber o francês também, porque tem muitos termos que eles usam em francês, por conta da tipografia ter evoluído muito lá. Entre, eu acho que é 1700 e pouco, até 1880, 100% das fontes criadas no mundo eram feitas em França, Suécia e por aí vai. Depois que o resto do mundo começou a fazer isso. Hoje o Brasil tem tem bastante type foundries que a gente fala, a gente ainda chama de fundição de tipo, mas não é, é só quem desenha os tipos, a gente tem bastante, o Brasil tem até que tem ganhado uma visibilidade, a gente tem a Bienal de Tipos Latinos, por exemplo, que é sempre realizada no Brasil, que são só com tipógrafos latino-americanos, então a gente tem crescido, mas até começo do século 1900 era tudo, vamos dizer, até tudo na França, depois Estados Unidos e Europa entraram também. Aqui a gente só começa a ter isso nos anos 80, porque antigamente você tinha que, além de desenhar, tinha que gravar aquelas fontes, né? Cara do mercado que é foda com tipografia, né? Oi? Aqueles caras lá do mercado que faz promoção. Na verdade, o deles é lettering, né? É lettering e caligrafia, né? A tipografia é só quando eu tenho um sistema para ser usado em computador, ou em fotocomposição, ou em composição com tipo móvel. Tudo que a gente faz à mão, que não tem uma padronização, que não tem assim, que não vai, por exemplo, que eu posso terminar, dar para você e tem o mesmo resultado, não é tipografia. A tipografia é sempre padronizada e qualquer um pode acessar através de uma fonte, tá? Tudo que é exclusivo, que é desenhado ali, ou é lettering ou é caligrafia. Lettering quando ele é desenhado, caligrafia quando ele usa uma ferramenta de caligrafia para fazer isso. Então, depende. Tem muita gente que entra lá na internet, né? Tem muita gente que entra na internet, acha uma fonte legal, escreve Blessed, fonte chavão, né? Ela é baseada no lettering, mas nem sempre ela é um lettering. Isso, ela não é. Tem uma fonte que foi usada. Nossa. Aí joga uns negócios do lado também. Tem que ter, cara. Tem que ter. Existe, né? Tem um site aqui, que se carregar eu posso mostrar pra vocês, que é o da fonte. Ela tá na propaganda. É que a internet nossa hoje está pela morte. Mas no da fonte ele tem a categoria, inclusive tem uma fonte aí não sei se está no da fonte, mas eu vi que tem uma type found de São Paulo, que é do Tony DeMarco, que ele estava desenvolvendo a fonte que chama Chavão, né? E ela é bem baseada nisso. Eu, por exemplo, eu tenho vários desenhos de fonte, acho que tem 2 que já foram produzidas, mas se entrar no meu Instagram lá, você acha. Eu tenho fonte. Tipo, as minhas fontes é tudo bem maluco, né? Que eu falo que não são pra ler, muito mais pra estilo, assim, né? Aqui a internet não funciona, tem desistir da internet hoje. Mas depois eu coloco essas coisas lá pra vocês, coloco algumas type founders brasileiras também, pra vocês darem uma olhada. Beleza? Mais alguma coisa, gente?